pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. E hoje nós vamos abordar um tema muito precioso para todos nós. Nós, desde março, nós estamos afastados, vivendo essa circunstância de pandemia. E nessa circunstância de pandemia nós temos vivenciado muitas experiências, muitas vivências. E como se não bastasse o termo sobrevivência, que nós temos utilizado tanto, sobreviver à pandemia, como não se bastasse sobreviver a essa pandemia, a todos essas tristezas, nós também temos tido problemas em sobreviver aos nossos medos. A maior parte de nós tem enfrentado os seus medos, né, as suas angústias, e nesse clima de sobrevivência, e de retorno a um novo normal, à medida que nós passamos passamos a enfrentar essa nova realidade, de retornar aos poucos, a uma vida que de retomar uma vida que nós tínhamos, pelo menos parecida com a que nós tínhamos antes de toda essa pandemia. Então, é preciso que a gente pare, que a gente reflita como que a gente vai se adaptar, como que a gente está se adaptando a essa realidade, a essa nova circunstância. E que dentro das questões educacionais, dentro das questões dentro das questões de sala de aula, tudo mudou, né? As nossas realidades dentro da sala de aula mudaram. A nossa realidade dos nossos encontros acabaram também sendo bem diferentes daquilo que nós tínhamos antes. E para isso, né, para que a gente possa conversar um pouco a respeito desse novo normal, desse novo enfrentamento de medos, desse novo enfrentamento de angústias que nós temos passado durante essa pandemia, durante essa etapa de retorno, de tentativa de retorno às atividades. Nós temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Yangla Kelly Oliveira Rodrigues, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal. E a sua especialidade é o desenvolvimento de currículos, desenvolvimento curricular. E é servidora técnica e administrativa, servidora técnico-administrativa na nossa universidade, dentro do Centro de Tecnologia, hoje vinculada ao Centro de Tecnologia, desenvolve suas atividades dentro da diretoria adjunta de ensino do Centro de Tecnologia, e como psicóloga também trabalha dentro dessa diretoria adjunta de ensino com orientação profissional e de carreira, né? Possui também uma vasta experiência na área de ensino superior, e particularmente dentro dos temas que são projeto pedagógico, currículo, políticas curriculares e reorientação profissional de carreira. Então, eu dou aqui as boas-vindas à medida que
eu também agradeço, ao passo que eu agradeço demais a Iangla por ter se disponibilizado a conversar um pouco com a gente a respeito dessa nova realidade que nós estamos vivendo e conversar um pouco com vocês. A gente para um pouco daquele nosso conteúdo técnico e passa também a ter um conteúdo mais voltado para vocês, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, é importante que vocês também tenham um pouco de. Sintam também um pouco dessa nossa tentativa de atender aos anseios, né, de vocês nesse novo período. Agradeço novamente, como falei, agradeço novamente a Iangla pela sua disponibilidade. E aí, Iangla, fique à vontade. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço o convite, André. Bom dia, né, a todas e todas, todas as estudantes e todos os estudantes, né, que estão iniciando o curso de Engenharia Química, que tiveram esse início abruptamente interrompido, né, André, por conta da pandemia. Eu, assim, como o André começou a me apresentar, e aí, assim, eu só queria complementar dizendo que no CT eu estou encarregada do Núcleo de Orientação Educacional, né, que é um setor ligado à Diretoria Adjunta de Ensino. E aí, assim, nesse início da nossa conversa, eu gostaria de manifestar os meus sentimentos de solidariedade e a todos e todas as estudantes dessa turma que porventura tenham tido familiares adoecidos, né, por conta da Covid, ou que tenham perdido alguém, né. Realmente, infelizmente, a gente está passando por tudo isso. E eu realmente sinto muito, né. Eu gostaria que a gente não estivesse passando por nada disso, né? Todos nós gostaríamos que. E aí, só assim, em relação a essa minha fala de hoje, nessa conversa que eu gostaria muito que a gente pudesse aqui ter uma conversa, né? Não é uma palestra, minha proposta é de que a gente possa aqui ter um bate-papo, né? O André já deu aí algumas indicações, né, do que a gente vai conversar aqui. E aí, então, eu organizei aqui a minha fala para contemplar dois momentos, mas eu queria que vocês realmente ficassem bem à vontade, porque aí, à medida que eu for aqui trazendo algumas coisas, falando, que vocês fiquem à vontade para me interromper, né, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação em relação a algo que eu trouxer. E aí, esse comentário, essa pergunta pode ser pelo chat, pode ser pelo áudio, pode ser com áudio e vídeo, como vocês preferirem. Pode ser assim? Tudo bem, professora. Certo. Ok. Então, se houverem algumas perguntas que vocês, sei lá, acharem que não se sentirem tão à vontade para colocar, né, ao longo desse momento que a gente está gravando aqui, depois que a gente encerrar a gravação, né, vocês também terão uma oportunidade de
trazer essas perguntas e colocações nesse outro momento, tá ok? E aí, assim, o que eu pensei para trazer aqui para vocês hoje? Essa estrutura, né, dessa minha fala. Primeiro, eu gostaria de trazer aqui um guia que foi elaborado justamente para ajudar vocês, estudantes universitários, a se adaptarem, né, a esse novo contexto, né, então, o nome desse guia é Guia de Adaptação e Permanência no Ensino Superior em Tempos de Pandemia, certo? Esse material, ele foi desenvolvido pela Universidade de São Francisco, que fica lá em Campinas, e a minha fala, a primeira etapa da minha fala, dessa minha conversa com vocês, ela vai tomar como base esse guia, né? E aí, no segundo momento, eu vou procurar linkar essa realidade que a gente está de pandemia, de Covid, com a engenharia, né, com as demandas emergentes, urgentes, né, trazidas por esses desafios contemporâneos para a área de engenharia, certo? E aí, nesse segundo momento, além de Covid-19, eu quero tocar um pouquinho no assunto chamado emergência climática, que está relacionado com aquecimento global, e aí traz a urgência e a importância da sustentabilidade, e essa sustentabilidade, ela tem um tripé, né, tem 3 pilares, que é necessário que ela seja econômica, ambiental e social, e eu acrescentaria um 4º pilar, que eu acho que é importante, uma sustentabilidade pessoal, que tem a ver com a resiliência, né, da gente para lidar com todos esses desafios da contemporaneidade. E essas demandas urgentes, que, a meu ver, são alguns dos maiores desafios, né, desse início da segunda década do século XXI, né, com pandemia, aquecimento global, enfim, todos esses desafios, eles trazem uma necessidade dos cursos de engenharia desenvolverem novas competências, né, nos seus estudantes, nos seus futuros engenheiros e engenheiras, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, sobre essas novas competências que a sociedade e o mundo do trabalho desejam, esperam, né, que os futuros e as futuras engenheiras, os futuros engenheiros e as futuras engenheiras tenham para dar conta desses grandes desafios, né? E aí a gente vai ver, eu posso aqui dar um spoilerzinho para vocês, que a maior parte dessas novas competências requeridas para os profissionais de engenharia, a maior parte delas são o que a gente chama de soft skills, né? Então, elas não são hard skills, ou seja, elas são da ordem de competências socioemocionais, não competências especificamente técnicas. Mas é só um spoiler, tá? Mais à frente a gente vai falar mais sobre isso, né? Conversar mais sobre isso. E aí, assim, começando a primeira parte da minha fala, baseada nesse guia de adaptação e permanência no ensino superior em tempos de pandemia. Esse guia, ele toca em algumas dimensões, né, que são consideradas, a gente pode dizer que são centrais, né, para esse processo não só de adaptação, mas também de integração de vocês, estudantes universitários, à universidade, né. A gente sabe que a adaptação ao ambiente universitário, ela implica em muitas mudanças, né? Vocês,
acabaram faz pouquinho tempo que vocês terminaram o ensino médio, né? E começaram a formação universitária, começaram a trajetória de vocês na universidade. Esse momento que vocês estão vivendo, essa fase, é o que a gente chama assim, até de uma fase meio de choque, né? Porque é uma grande mudança de contextos, há aí uma grande mudança de contextos, de rotina, né? O que vocês tinham no ensino médio é bem diferente daquilo que vocês começam a vivenciar, experimentar no ensino superior. Então, nesse primeiro ano de vocês no curso, primeiro e segundo ano, eles são anos, eu diria até cruciais, né, assim, porque eles dão conta dessa fase de adaptação, e aí é muito importante, né, que essa adaptação, ela seja exitosa, né, e muitas mudanças, né, acontecem nesse período, né, são necessárias, né, para que vocês possam realmente se adaptar à universidade, e aí algumas dessas mudanças, elas trazem a necessidade de vocês desenvolverem novos hábitos, né, novos comportamentos, né. Alguns desses novos comportamentos e novos hábitos, eles são relativos, por exemplo, a estabelecer novos métodos de estudo, né, inclusive porque, né, as matérias, na escola a gente chama matéria, né, na universidade são os conhecimentos, né, as disciplinas que vocês veem na universidade, que vocês têm, e não só as disciplinas, né, mas também as atividades, elas são bem diferentes, né, das matérias que vocês tinham na escola. Vocês já estão percebendo aí, né, que o cálculo, a física, a química, que vocês viram na escola, não tem, assim, muito a ver, né, com o cálculo, a física e a química que vocês estão vendo nesse início de curso de engenharia, não é verdade? É ou não é verdade? Deixa eu ver aqui. Isso, sim, né? Então, além desses novos hábitos de estudo, que são, assim, fundamentais, bem mais complicados, né, Iane? Também são necessários para essa adaptação e integração de vocês à universidade, é necessário um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento de vocês com os colegas e também com os professores, né? E todas essas vivências, né, de novos hábitos de estudo, de novos relacionamentos, vão produzir um maior amadurecimento em vocês, né? Vocês, daqui a 5 anos ou mais, serão pessoas bem mais maduras, né? E esse processo requer, né, comportamentos adaptativos, né? E aí, assim, atualmente, a gente está vivenciando o maior distanciamento social, né? Que é uma medida necessária para poder conter essa pandemia da Covid-19, essa doença, cujo vírus tem um poder de contágio muito grande, e por isso mesmo a gente tem que manter o distanciamento social, evitar aglomeração, enfim, tudo isso aí que vocês já sabem. Aí, nesse contexto novo, temos que não só exercer as já conhecidas e desenvolvidas habilidades de ajustamento, mas são necessárias modificações importantes, que demandam ainda mais intensamente nossas capacidades adaptativas no ensino superior. Uma primeira imposição trazida por esse novo contexto de pandemia, além do distanciamento social,
né, no âmbito do ensino, tem sido o ensino remoto, né? A gente agora, nesse momento, por exemplo, está, né, numa atividade remotamente. E aí, o ensino remoto foi determinado pelo MEC logo no início da pandemia, né? Infelizmente, Israel, concordo. Logo no início da pandemia, o MEC determinou o ensino remoto e a universidade passou a buscar formas de implementar esse ensino remoto. E aí, o que a universidade tem feito? Desde capacitar, né, os professores, né, para poder ter mais conhecimento, se familiarizar mais com as plataformas digitais, que podem ser utilizadas, né, como a gente está aqui, no ensino remoto, o ensino remoto que é diferente do ensino à distância, né, o ensino à distância, ele se vale de ambientes virtuais de aprendizagem, como o Solar, que a gente tem na UFC. A universidade tem buscado, né, formas de implementar esse ensino remoto, com capacitação para os docentes, também para vocês alunos, e também para vocês alunos, né, tem procurado ajudar em relação ao acesso, ao melhor acesso à internet, com a entrega de chips, né. Tudo isso é um esforço que a universidade tem feito para ajudar, né, os estudantes a conseguirem, né, dar continuidade ao seu curso, né, nesse contexto de ensino remoto. E aí houve todo um dilema que se estabeleceu, eu diria, né, um dilema ético, sobre continuidade ou suspensão do ensino, do semestre, né, por conta do fato lamentável, né, de que muitos de vocês, estudantes, né, não têm um bom pacote de internet, um bom computador, enfim. Infelizmente, essas dificuldades, elas são uma realidade no nosso país, né, e aí isso reflete muito características estruturais do nosso país, características como o fato de nosso país ser um dos países mais desiguais do mundo, né, com a pior distribuição de renda, né, infelizmente. Então, assim, voltando aqui ao guia, né, o guia foi pensado justamente para ajudar, auxiliar vocês estudantes a enfrentar essa fase de pandemia, e aí ele parte para a gente compreender, né, para a gente pensar como é que se dá a adaptação e integração de vocês estudantes à universidade. Assim, existem muitos, né, estudos que já foram feitos sobre como é que se dá esse processo de adaptação e integração, e aí um dos autores mais citados, referenciados sobre isso, se chama Vicente Tinto, e ele defende, eu vou trazer aqui uma pincela, ele defende que para a gente, ele defende que o sentimento de pertencer e de ser membro de uma comunidade é o componente essencial das decisões dos estudantes em relação ao seu investimento e permanência na universidade. Segundo ele, o Tinto, né, estudantes decidem persistir quando percebem congruência intelectual, social e normativa com a qualidade acadêmica, as regras sociais e os valores da comunidade universitária. E aí ele aponta que existem duas coisas fundamentais, né, nesse processo de integração de vocês, estudantes, à universidade, que são a integração social e a integração acadêmica. O que é essa integração acadêmica, né? A integração acadêmica, ela pode ser medida através do desempenho de vocês na forma de notas, né? Ela dá conta desse desenvolvimento intelectual de vocês, né? E a integração social, por sua vez, ela se refere tanto aos relacionamentos, né,
com colegas, estudantes, com os professores, mas, para além disso, ela refere-se à percepção, né, de vocês, estudantes, sobre o grau de sua congruência pessoal com as atitudes, valores, crenças e normas da comunidade universitária. Além desse outro lado que eu já mencionei, da afiliação social, né, que tem a ver com os relacionamentos que vocês têm com colegas e com professores, também tem esse lado da identificação ou não de vocês com os valores da instituição, os valores do curso, as normas da universidade, enfim, certo? Então, esse é só para a gente fazer a introdução ao guia, porque quando se partiu para a construção desse guia, o pessoal que elaborou, que é da Universidade de São Francisco, né, como eu já mencionei, eles construíram um guia baseado em algumas dimensões que a literatura, que traz alguns estudos e pesquisas referentes à adaptação do estudante à universidade, essa literatura já aponta, né, como as dimensões fundamentais. A primeira, uma dessas dimensões é a dimensão estudo, né? Então, o desenvolvimento de estratégias de estudo, né, e do hábito de refletir de modo mais crítico sobre o conteúdo aprendido, ajuda a manter o interesse pelos estudos e a também se sentir mais motivado para acompanhar as aulas, né, e a se engajar nas tarefas acadêmicas. E aí, assim, nos preocupa, em relação a essa motivação, esse momento atual, né, dadas essas dificuldades que existem, né, no ensino remoto, e também as dificuldades de outra ordem, né, como dificuldades, por exemplo, questões que envolvam a saúde mental, dificuldades da ordem financeira, né, e do convívio familiar também, porque tudo isso interfere, né, no estudo de vocês, interfere na continuidade de vocês no curso, né? Quando a gente pensa nessa adaptação, em integração de vocês, estudantes, à universidade, a gente observa fatores internos, né, internos que eu quero dizer, que dizem respeito à vivência de vocês em relação especificamente à universidade, aos estudos, ao relacionamento com colegas e professores, mas tem elementos que são exteriores, né, que ultrapassam os muros da universidade, né, que aí tem esses aspectos familiares, os aspectos financeiros, a própria saúde mental de vocês, mas tudo isso está interrelacionado, né? Então, em relação à dimensão estudo, esse guia traz, assim, aponta alguns aspectos importantes da gente ter em atenção em relação a essa dimensão. O primeiro aspecto é a organização do ambiente para estudar, né? E aí, a rotina de estudos, ela pode ser estabelecida, ela precisa ser estabelecida a partir da organização do ambiente físico, né? Do ambiente para estudar. Na sua casa, na casa de vocês, o ideal é que vocês tenham um local adequado e confortável para realizar os estudos de vocês, né? E assistir às aulas, fazer os trabalhos. Esse é o ideal, né? Agora, a gente sabe que existe um ideal e existe o real, né? E a gente sabe que, em se tratando do real, né, existem muitas dificuldades no que diz respeito à organização do ambiente. No Centro de Tecnologia, eu também estou integrando o grupo de trabalho de retomada às atividades acadêmicas. E nesse grupo, eu acredito que vocês tenham tido conhecimento, né, da existência desse grupo,
que esse grupo fez, no primeiro momento, dois questionários, um questionário que foi aplicado junto aos professores de vocês, e um outro questionário que foi aplicado junto a vocês, para justamente saber como é que vocês, tanto vocês estudantes quanto os professores, estão lidando com esse novo contexto, né? E ali nesses questionários a gente fez perguntas epidemiológicas, desde assim, algum parente seu já adoeceu da Covid, você está cuidando de alguém, você adoeceu de Covid, enfim, tem outros dados, né, socioeconômicos também, né, por exemplo, a renda, e tem vários aspectos, no caso de vocês, estudantes, que tocam nessa relação de vocês com a universidade, que são a dimensão pessoal, dimensão de estudos e outras dimensões que estão lá. E aí, na dimensão estudo, a gente obteve como resposta, né, que essa é uma grande dificuldade, né, assim, a maior parte daqueles estudantes que responderam esse questionário nos mostraram que esse é um ponto que está pegando, né, e aí eu aproveito aqui para perguntar como é que está isso para vocês, que estão aqui acompanhando a minha fala. Como é que tá? Vocês têm um ambiente legal para estudar ou não? Tá difícil? Ninguém me diz nada? Olá, professora, bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer ao professor André e a Valdeirês por ter essa iniciativa maravilhosa. É a primeira aula assim, que eu estou vendo que tem essa interação com os alunos tão forte, assim, e que fala um pouco sobre a nossa rotina. É o que está acontecendo, uma coisa muito ruim, pelo menos para mim, eu posso falar. Também acho que algumas pessoas irão concordar. É um tempo muito sombrio, a gente não tem assim noção de nada, é tudo muito avulso. E para mim, especialmente para mim, está sendo muito difícil administrar a quantidade exorbitante de trabalhos e tarefas que são os passados, sabe? Por exemplo, eu tento manter essa constância de estudos constantemente e tal. Só que às vezes os professores, assim, eu não sei se essa dialogação também está acontecendo com eles, né? Porque pra gente sempre vem falando, vocês é um tempo sombrio, é um tempo difícil, então a gente está se articulando para todo mundo conseguir entrar em um consenso e todo mundo ficar bem durante esse período. Só que, assim, os professores, eu acho que eles, às vezes, não entendem tanto os lados dos alunos. A gente sabe que tem pessoas aqui que estão nessa aula que têm vidas de privilégios, que podem, sim, ter um quarto muito massa, têm acesso a um computador muito bom, internet, só que outras pessoas não são assim, sabe? E, assim, o que difere a gente muito disso é a disponibilidade do tempo. Por exemplo, eu tenho que fazer muitas coisas na minha casa, certo? Eu não estou nem mais morando em casa para começar, né? E eu estou tendo que fazer muitas coisas e tal, então às vezes não dá tempo de fazer um trabalho que o professor passa todas as aulas, ou um relatório que tem para fazer. E isso eu tô percebendo que eu estou perdendo a constância dos estudos, eu estou focando só nos TDs, nos trabalhinhos, e a matéria está ficando de lado. E eu estou muito apreensiva em relação a isso, porque eu me cobro muito. Por exemplo, eu vou dormir 3 horas da manhã, quase todos os dias, tentando ver alguma coisa. E eu percebi que meu sono está muito desregulado. Ontem mesmo eu dormi e passei da parada do ônibus, tive que passar meia hora andando para voltar para casa. Certo? E, tipo, não tá dando muito certo para mim. Eu já pensei muito em trancar, sei lá, a faculdade, fazer alguma coisa, porque esse período tá me desgastando muito, sabe? Eu tô com uma cobrança extrema em relação a notas e tal. Isso também vai muito em questão da minha condição pessoal. E, sabe, eu não tô conseguindo passar muito bem por isso. Então, era isso que eu também gostaria até de fazer uma pergunta para você, Angela, que se tá tendo essa interação também com os professores, sabe? De, gente, vocês têm que entender um pouco sobre a realidade dos alunos. É diferente esse período que a gente está em casa, né? Então, é isso. Foi mais um desabafo. Tá.
você tocou em alguns aspectos que ao longo da minha fala, tomando como base esse guia, como eu já mencionei, eu vou mais para frente tocar em cada um deles. Então, aguarde cena dos próximos capítulos. Esses capítulos Tá, professora, perdão. Não preciso pedir desculpas. Foi ótima a sua colocação, até porque certamente, Eloá, né, muitos de seus colegas estão passando pelas mesmíssimas dificuldades. Todo mundo está no mesmo barco, né, aquela história. E em relação aos professores, você perguntou, sim, nós também temos procurado, temos desenvolvido algumas atividades, né, levando essa importância da compreensão, né, da flexibilidade nesse momento. E aí, assim, inclusive, esse grupo de trabalho que eu mencionei, a primeira coisa que a gente fez foi desenvolver esses questionários, aplicar para obter os dados, como eu já expliquei, e aí depois, com base nesses dados que a gente obteve, com a aplicação desses questionários, nós pensamos em diretrizes, certo? Para a retomada das aulas, das atividades acadêmicas, e também fizemos ali algumas recomendações, digamos assim. E essas diretrizes e recomendações, além do todo um protocolo, né, que obviamente a gente agora tem que seguir, um protocolo sanitário, tudo isso foi aprovado no Conselho do Centro de Tecnologia, e inclusive foi encaminhado para vocês estudantes também e para os professores. Eu acredito que vocês tenham recebido pelo SIGA, que a gente enviou pelo SIGA. Então, essa recomendação, né, de flexibilidade, de compreensão, do diálogo, né, da escuta, né, nesse momento, a gente tem sim feito junto aos professores, certo? Eu vou para não deixar aqui de tocar nos pontos do guia, eu vou dar continuidade, mas assim, ao longo dessa minha fala, eu acredito que eu vou contemplar algumas dessas angústias que você trouxe aí no seu desabafo, tá, Eloá? E que são também, certamente, angústias dos demais, né? Então, assim, dimensão estudo, esse aspecto da organização do ambiente, manter um ambiente organizado, ele também é importante para diminuir a ansiedade, né, e também para ajudar na nossa capacidade de concentração, né, ele contribui, a organização do ambiente contribui para a nossa saúde mental, né, quando o caos externo, ele aumenta o caos interno, né, também por isso é muito importante ter esse ambiente organizado. E esse ambiente, ele não diz respeito só à mobília, os equipamentos, mas ele também diz respeito à família, né, à conjuntura familiar, e aí é todo um exercício de compreensão familiar, né, de diálogo, de apoio que é necessário nesse momento, né, e a gente sabe que cada família é uma família, né, cada família tem a sua própria dinâmica, tem as suas características, e aí a gente sabe que por isso, para alguns de vocês, pode ser mais fácil, né, esse convívio que é mais forte agora, né, dentro de casa, com a família, e para outros pode ser mais difícil, mas é algo que é preciso acordar, né, no sentido de fazer acordos familiares, né, de agora a gente para poder passar por tudo isso da melhor maneira possível. Um outro aspecto importante em relação a essa dimensão estudo é o treinamento digital, né, o que a gente pode chamar de treinamento digital. E aí, o que é isso? Para acompanhar essas aulas remotas, né, exige algumas habilidades, para que vocês possam acessar as plataformas digitais e fazer, né, conseguir utilizá-las, né, e assim, caso vocês tenham uma dificuldade para realizar esses procedimentos, pedir ajuda, né, a quem souber desenrolar, né, um pouco melhor em relação à plataforma que vocês. Agora, sim, o que a gente percebeu
com a aplicação desse questionário, né, junto a vocês estudantes, que eu já mencionei, logo no início da pandemia, não, aliás, foi meses depois. A gente tem como dado que isso não é uma dificuldade grande entre vocês, né, mas vocês são nativos digitais, então vocês demonstram toda uma facilidade para lidar com os aplicativos, com as plataformas digitais que estão sendo utilizadas agora para as atividades remotas. Já os professores têm tido mais dificuldade, não todos, obviamente, parte dos professores. E o que tem sido uma queixa frequente de vocês, estudantes, nesse aspecto digital, é a diversidade, né, de um professor fala para fazer a aula numa plataforma, o outro professor em outra, e aí isso acaba se tornando um problema, né, porque a gente sabe que muitos de vocês, a maior parte, está acompanhando, está realizando as atividades remotas em equipamentos, seja um computador, seja o smartphone, com configuração básica, né? Ou seja, é um smartphone ou um computador, digamos assim, simples, ele não é um super computador, um super smartphone. E eu estou afirmando que a maior parte de vocês, pelo menos os que responderam no questionário, né, é um dado que a gente obteve, que essa é a realidade da maior parte de vocês. E já que o equipamento, ele é mais simples, né, tem uma configuração básica, a gente está orientando os professores de que, meio que entre, né, tem essa compreensão e entre, digamos, um consenso sobre algumas plataformas para utilizar, né, para não ficar sobrecarregando o smartphone, o computador, enfim, essa é uma orientação que a gente tem dado aos docentes. Certo? Então, assim, sobre a rotina de estudos, né, de vocês, nesse momento agora de pandemia, de atividades remotas, uma orientação, uma recomendação, né, importante é de planejar nessa rotina, né, mas também planejar com flexibilidade, né, e também buscar encontrar e desenvolver um método de estudo que funcione com você, certo? A organização do tempo, ela é muito importante, né, nesse momento. A gente compreende que pode ser difícil estabelecer uma rotina de estudos em meio a tantas distrações do nosso dia a dia, né? Por isso que a gente sugere que vocês façam um planejamento diário das suas atividades acadêmicas e separem um tempo para rever os conteúdos das aulas, anotem as suas dúvidas para tirar mais tarde, seja com colegas ou com o professor, né? Se a disciplina tiver monitor, né, pode também acessar o monitor para tirar dúvidas. E sobre essa gestão do tempo, tem uma dica aí que é legal, assim, procurar organizar um cronograma para realizar as tarefas de forma antecipada, para entregá-las dentro do prazo. Existem vários recursos, né, que podem ajudar vocês em relação a essa gestão do tempo, essa organização do tempo, né, vários aplicativos, né, e aí o próprio Google, né, tem na conta do Gmail o Google Agenda. Então esses recursos, eles ajudam, né, nessa organização do tempo. Então é algo que vocês podem fazer, né, utilizar, como também o velho e bom lembrete de papel, os post-its, né, todos esses recursos, eles ajudam a planejar, organizar essa rotina de estudos, né, e aí, ainda sobre essa rotina de estudos, como eu mencionei, é importante também ter uma certa flexibilidade.
e eu diria até autocompaixão com você mesmo nesse momento, né? Como a Eloá colocou, a gente está passando por uma fase sombria, né, assustadora, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, um momento de muita incerteza, isso tudo gera muita angústia, medo, e todos esses sentimentos, eles são normais de se ter nesse momento, né? Diante de crises, né, é normal a gente reagir dessa maneira, certo? E sobre a rotina, planejar a rotina é importante, mas é importante ter essa flexibilidade, né? Então, assim, coloque metas realistas, né? Então, não vá, é importante procurar seguir o planejamento, mas também ser compreensivo com você mesmo. E, se não conseguir algumas vezes, alcançar essas metas, né? Não seja rígido, né? De assim, cobrar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e mais aquilo outro, eu não dei conta disso aqui, poxa, eu não dei conta disso aqui. Seja compreensivo consigo mesmo, porque como a gente está passando por uma fase bem difícil, é super normal a gente ter momentos ruins, dias ruins, né, bater uma bad às vezes, e nessas horas é preciso a gente parar, respirar, cuidar mais um pouco de si para depois retomar, certo? E não colocar metas muito ambiciosas, assim, que, sabe, você não vai dar conta, porque isso, no fim, acaba contribuindo para baixar a sua autoestima, né? E cuidar da autoestima é muito importante nesse momento e ajuda a desenvolver a nossa resiliência, certo? Bom, um outro ponto trazido pelo guia, no que diz respeito à dimensão estudo, deixa eu olhar aqui o que vocês colocaram agora no chat. A Aymara diz que, em relação ao cronograma, ela criou um jeito de fazer as coisas na hora exata. Como eu acabei criando muito desinteresse nessa pandemia, eu coloquei no alarme as horas e os dias das aulas, lembretes para a hora de fazer atividade, como se fosse mesmo o cronograma para o dia a dia. Ótima estratégia, Aymara, é por aí mesmo. Ainda em relação à dimensão estudo, a prática da autoavaliação, ela também contribui, né, para os estudos. O que é essa autoavaliação? Que vocês comecem a se autoavaliar em relação a essa rotina de estudos. O que é isso? É refletir sobre o quanto você conseguiu entender do conteúdo das aulas remotas e do material didático, e caso você sentir alguma dificuldade, procurar ajuda, né, como eu já mencionei, pode ser de um monitor da disciplina, pode ser de um colega que sabe mais, né, tá tendo daquele conteúdo que vocês, pode ser diretamente com o professor, e aí eu também gostaria de citar que essa ajuda, ela pode também ser feita, e ela é feita através também do acompanhamento psicopedagógico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É importante vocês se agarrarem a essa pró-reitoria que ela existe especialmente para vocês, né? Então, ela tem o acompanhamento psicopedagógico, assim como também o atendimento psicológico. E aí, no final da minha fala, eu vou colocar uns templates mostrando os contatos, certo? Direitinho, onde é que vocês... qual é o e-mail, enfim, quais são os contatos para vocês acessarem, né? Caso vocês sintam, por exemplo, dificuldades com o estudo, e também com esses aspectos mais emocionais que demandam um acompanhamento psicológico, tá certo? E aí, seguindo aqui em relação à dimensão estudo, nesse processo de adaptação e permanência no ensino superior, em tempos de pandemia, a gente incentiva também, né, o exercício da solidariedade nesse momento, no tocante aos estudos. Se você domina um conteúdo, né,
ofereça ajuda aos colegas, né? O exercício de transmitir o que se sabe para outra pessoa é uma das maneiras mais eficazes de aprender. Então, inclusive, existe uma pirâmide de aprendizagem que foi desenvolvida por um psiquiatra americano chamado William Glasser, que ele mostra exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que a gente aprende mais quando a gente ensina uma outra pessoa aquilo que a gente já sabe. Então, esses grupos de estudo, essa oferta de ajuda aos colegas, ela pode e deve se dar também virtualmente, né? Então, vocês podem, por exemplo, realizar chamadas de vídeo com seus colegas, de curso para debater o conteúdo mais difícil das aulas. Vocês podem ajudar na elaboração de esquemas do tema que está sendo estudado. Tem aquele recurso de fazer mapas conceituais, né, que é bem interessante. Vocês podem, juntos, criar perguntas para aprofundar o conhecimento sobre os assuntos abordados nas aulas. O distanciamento social imposto pela pandemia, ele não é sinônimo de distanciamento afetivo, né? E nem ele é um distanciamento físico que é necessário, né? Por conta do poder de contágio do vírus. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se manter conectado afetivamente e se ajudar mutuamente, muito pelo contrário. Agora, justamente, pelo contexto que a gente vive ser bastante adverso, aí é que se torna ainda mais importante essa solidariedade, né? Tem alguém aqui falando do lazer, depois a música e o esporte no fim de semana. Aí alguém diz que sempre vai para a academia às 7 horas. Eu tenho alguns aplicativos, o Kevin está falando, que tem me ajudado muito com o horário e a agenda de tarefas diárias. Se alguém quiser, ficam avisos para o horário das aulas e atividades para entregar. Tá vendo? Aqui vocês já estão praticando essa troca, essa solidariedade, essa ajuda mútua, né? Isso é o conhecimento colaborativo, né? A cooperação. Então, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, e eu acho que é sempre, né? A gente tem que virar a chave de achar que a gente tem que ficar competindo, a gente tem que se ajudar. Uma outra dimensão, um outro aspecto, ainda em relação à dimensão estudo, diz respeito à prática profissional. Então, a interrupção, a pandemia acabou interrompendo várias atividades práticas justamente por conta da gente não poder, né, fazer aglomeração, e, enfim. E isso acabou prejudicando algumas atividades de extensão, estágios. Então, apesar disso, né, vamos pensar que vocês podem considerar esse momento como uma oportunidade para se aprimorar nos aspectos técnicos e científicos da sua futura profissão. Como assim? Vocês podem procurar se dedicar nas atividades que simulam a prática profissional. Se a gente não pode se encontrar presencialmente, existem simuladores, existe a possibilidade de vocês pesquisarem mais pela internet sobre as práticas profissionais, verem profissionais falando, engenheiros químicos falando, né, sobre a experiência deles. Então, esses outros recursos, sejam com simuladores, sejam com pesquisas na internet, eles podem trazer mais conhecimento para vocês sobre a prática específica da profissão que vocês escolheram. Ainda na dimensão estudo, e aí para encerrar essa parte da dimensão estudo, tem um aspecto que são os professores, né? Que aí a Eloá falou um pouco sobre os professores. Então, assim,
Claro que vocês têm muitas críticas a fazer aos docentes de vocês, têm pontos de descontentamento com a prática deles, seja a metodologia de ensino, seja a metodologia de avaliação, mas, assim, é importante que vocês busquem fazer críticas construtivas, né? Porque, assim, criticar é necessário, né? Quando houver alguma coisa ali que não está legal, mas é importante saber como criticar, né? Tanto por uma questão de respeito com o outro, mas também para buscar resolver de forma a questão, porque se você faz uma crítica que não aponta exatamente onde é que o professor está errando, se é na metodologia e o que é que ele, né, não está bem na metodologia, dificilmente isso não vai ajudar ele também a ele corrigir esse equívoco, esse erro, né, digamos assim. Então, é importante saber fazer uma crítica construtiva, né, e também ser compreensivo com seus professores, lembrando que todos nós estamos passando por essa pandemia, estamos nos adaptando, procurando se adaptar a esse contexto de pandemia, de atividades remotas, e do mesmo jeito que vocês lidam com dificuldades nesse processo de adaptação, os professores de vocês também enfrentam as suas dificuldades nesse processo, certo? Bom, ainda seguindo aqui o guia de adaptação e permanência no ensino superior em tempos de pandemia, tem uma outra dimensão que é tratada no guia, que é a dimensão institucional, certo? Antes de eu começar a falar aqui sobre essa dimensão, eu queria um feedback de vocês aqui rapidinho, como é que está sendo até aqui para vocês? Está dando para acompanhar? Eu posso continuar assim? Sim, pode, sim, tá, ok, valeu, obrigado pelo rápido retorno, viu? Então, na dimensão institucional, essa dimensão, ela diz respeito ao quê? Né? A relação de vocês com a universidade, né, que é a instituição na qual vocês estão estudando, né? E aí, assim, o que é que entra, quais os aspectos pertinentes a essa dimensão? Tem os recursos financeiros, né? Que aí, o que é isso? A gente sabe que, atualmente, por conta da pandemia, né, e das consequências no âmbito da economia, a dificuldade financeira é um problema enfrentado, né, por muitas famílias nesse momento. A gente sabe que o índice de desemprego aumentou, né, a gente sabe que o auxílio financeiro concedido pelo Estado para as famílias em vulnerabilidade econômica atravessarem essa fase não é o suficiente, enfim. Então, a universidade, ela tem como ajudar um pouco vocês através de alguns auxílios financeiros, como auxílio moradia, né, entre outros. E aí, vocês podem acessar esses auxílios através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que eu já mencionei aqui, certo? Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a famosa PRAE, P-R-A-E, né? E aí é importante se ligar, porque a concessão desses auxílios pela universidade, ela é feita através de chamadas, de editais específicos. Então, acompanhar e se ligar no site, nas redes sociais da PRAE, para saber, né, qual o momento, qual é o procedimento para pedir, para requerer um auxílio, certo?
porque tem toda uma documentação a ser apresentada, existem prazos, né, que devem ser respeitados para vocês tentarem obter esses auxílios, certo? Então, ainda dentro dessa dimensão institucional, uma outra coisa para informar é que, assim, os espaços da instituição a gente não está podendo, nem está devendo acessar, né? A gente está com atividades remotas. Então, mas aí, caso você precise ir à universidade, como os estudantes que foram receber o chip, né? É preciso se antenar para saber quais são os horários de funcionamento, qual é o protocolo que deve ser seguido, né, por conta dos cuidados sanitários que devem ser tomados, enfim. E aí é importante, eu acho, que acompanhar as redes sociais da universidade para ficar informado sobre essas coisas de horário, de protocolo e tal. Um outro aspecto, ainda dentro dessa dimensão institucional, são as oportunidades de capacitação oferecidas pela instituição, pela universidade, nessa fase de pandemia, nessa fase que a gente está vivendo, né? A UFC realizou vários cursos, palestras, oficinas para vocês, estudantes, e continua realizando. Então, tudo isso são oportunidades de capacitação para vocês durante essa fase de pandemia, que são oportunidades de vocês terem uma complementação, né, à formação acadêmica que vocês estão iniciando. E aí, uma outra dimensão trazida por esse guia de adaptação e permanência no ensino superior em tempos de pandemia é a carreira, né? A carreira, e o que é que entra nessa dimensão? Desde a escolha profissional que vocês fizeram, né, pelo curso de engenharia química, até as perspectivas que vocês veem nessa carreira, os sonhos que vocês têm dentro dessa carreira, e tudo isso, né, obviamente que foi muito mexido, né, por conta da pandemia. Então, vocês estão sim, Iane, tenha certeza que não é só você. Falta de comunicação da turma, o Breno está aqui colocando. Então, é importante vocês fortalecerem a comunicação interna de vocês, né, a comunicação na turma, né. Então, voltando aqui à dimensão carreira, vocês estão no início do curso, então, alguns de vocês podem ter dúvidas ainda se realmente querem seguir na carreira de engenharia química. E aí eu digo assim, olha, é super compreensível, né, ter dúvida, né, em relação a essa escolha profissional, até porque a gente, na nossa sociedade, tem que escolher a profissão muito cedo e as escolas, a maior parte, a imensa maioria, não oferece, não realiza orientação vocacional, orientação profissional. Então, por isso acontece demais do estudante chegar na universidade e, vixe, eu não sei se é realmente isso que eu quero, não tenho certeza, depois descobri que não se identifica com um curso, querer mudar de curso, ou desistir daquele curso e começar um outro. Então, isso é compreensível. E aí eu aproveito para informar que no âmbito do CT eu tenho realizado um projeto que lida justamente com isso. O projeto é de reorientação profissional, que ele tem como objetivo auxiliar os estudantes que têm essa dúvida em relação à escolha profissional, né, que acham que, eu não estou me identificando com o curso e tal. Esse projeto tem o objetivo de auxiliar esses estudantes a, então, descobrirem, né, qual é a profissão, qual é a sua vocação, certo?
Deixa eu ver aqui, tem algum comentário no chat. Alguém disse que está nessa situação. Então, se depois você quiser o meu contato, eu peço para o Casimiro para te passar, certo, Marília? Porque eu tenho realizado esse projeto e tem sido bem interessante. Eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês nessa escolha profissional. Na dimensão carreira, a gente tem que pensar em estratégias de carreira, conteúdos diversos, profissionais da área, desenvolvimento de habilidades e ambientes diversos. O que são essas estratégias de carreira? Apesar da situação, nesse momento, ser de distanciamento social, né, é possível aproveitar o momento para refletir, né, sobre a sua carreira ou futura, né, e elaborar estratégias para alcançar os seus objetivos profissionais, né, para aqueles que estão certos da sua escolha por engenharia química, esse é o momento oportuno para fazer isso, para refletir mais sobre essa carreira escolhida, sobre quais os objetivos de vocês dentro dela, quais as aspirações de vocês dentro dela, e como se preparar mais e melhor nessa carreira escolhida. Vocês têm que lembrar, assim, que a entrada no ensino superior, pensar que a entrada no ensino superior, ela não se limita a encontrar uma carreira, né, achar a sua profissão, mas ela também requer buscar ações para alcançar os objetivos pessoais e profissionais. Para isso, a dedicação aos estudos, agora, possibilitará ainda mais o sucesso na carreira escolhida. Então, aproveite o momento para pesquisar sobre os campos de atuação da sua profissão. Conhecer a fundo as práticas, né, relacionadas à tua profissão, à profissão de vocês, ajudará vocês a decidir aquilo que pretendem fazer na profissão e aquilo que não pretendem fazer, né? Apesar da suspensão das práticas laboratoriais e de estágios, vocês podem ativar a curiosidade, né, e pesquisar sobre o assunto do interesse de vocês em vídeos, podcasts, redes sociais de profissionais, além de realizar cursos online. E aí os profissionais de todas as áreas, né, estão realizando, a gente está vendo aí um monte de live, né, e certamente também tem profissionais da área de vocês que estão realizando lives. Então, essas lives, elas são uma oportunidade de vocês saberem mais, né, sobre especificidades de alguns ramos de atuação da engenharia química. Isso ajudará vocês a decidir, né, depois em qual ramo vocês vão querer atuar no futuro. Então, uma outra dimensão, um outro aspecto relacionado à dimensão carreira é o desenvolvimento de habilidades. Lembre-se que toda carreira há desafios e adversidades que devem ser enfrentados e superados. Para isso é importante que vocês também desenvolvam habilidades. É importante ter conhecimentos, certo? Mas é importante também desenvolver habilidades, né? Os conhecimentos, eles não são suficientes para dar conta dos problemas contemporâneos, certo? E aí habilidades como saber o relacionamento interpessoal, as habilidades sociais, né, o trabalho em equipe, a própria comunicação, né, que é muito importante, seja a comunicação oral ou a escrita, a criatividade, enfim. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele também pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento dessas habilidades. Ele é uma oportunidade para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, vocês podem fazer uma autorreflexão sobre as habilidades e interesses que vocês possuem e ponderar aquilo que vocês acham que precisa melhorar, né, e o que vocês já possuem, né, e
que vocês já possuem que vai ajudar vocês no ambiente de trabalho. Porque, assim, em relação às habilidades, né, que é importante a gente desenvolver, habilidade é algo que a gente aperfeiçoa, né? Tem coisas que você pode não conseguir fazer bem, mas você pode aperfeiçoar. Então, as soft skills, elas não são inatas, a gente não nasce sabendo, certo? A gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Essas habilidades que eu mencionei aqui para vocês, por exemplo, como a criatividade, o trabalho em equipe, são habilidades que a gente desenvolve, né, na nossa relação com as outras pessoas, né? Então, a gente não nasce sabendo, a gente vai desenvolvendo. Ambientes diversos é um último aspecto trazido aqui dentro dessa dimensão carreira. E aí, o que é isso? Faça ainda uma busca ativa de informações em sua carreira. Por exemplo, busque saber como os profissionais que atuam na engenharia química, no caso de vocês, estão trabalhando frente à pandemia. Como devem lidar com situações de emergências ou desastres e de que forma podem auxiliar para melhorar a situação. Um bom profissional, ele precisa saber trabalhar em ambientes diversos, né, diversificados, em vários tipos de ambientes, e também em ambientes, inclusive, adversos, né, como que a gente está vivendo com a pandemia. Uma outra dimensão importante nesse processo de adaptação e permanência no ensino superior é a dimensão social. Essa dimensão social, ela diz respeito ao relacionamento de vocês com os colegas, com os professores, com a família de vocês, e já que a gente não pode, a gente tem que manter o distanciamento social, a gente então pode fazer e deve o uso das tecnologias para a gente se manter conectado afetivamente e socialmente com as outras pessoas, né? Para a gente manter os nossos vínculos, que são importantíssimos para a nossa saúde mental e também para a resolução de problemas da nossa vida. Então, as interações sociais, elas são a base das nossas relações humanas. Então, necessitam de atenção e cuidado, né? O ser humano é um ser social. A gente precisa uns dos outros, né? Então, essa dimensão social, ela necessita da nossa atenção e do nosso cuidado neste momento de distanciamento social. Isso porque a gente está, né, confinado, mas socialmente a gente precisa nos manter conectados com as pessoas. Assim, as tecnologias digitais, elas são um importante aliado nesta aproximação, minimizando distâncias e aproximando pessoas queridas, das quais sentimos tanta falta, né, nesse nosso convívio diário. No ambiente acadêmico, né, é comum que vocês, estudantes, conversem de maneira remota com seus pares. É importante que vocês mantenham essas conversas. Então, é importante que a gente se mantenha, que a gente mantenha esses contatos ativos e que a gente se faça presente. A gente se faça presente, assim, nesse sentido ambíguo que a palavra pode ter, assim, porque receber uma chamada de vídeo, uma ligação ou uma mensagem é realmente um presente nesse momento. Faz com que a gente se sinta especial, importante, né, na vida de alguém. A proximidade, o importante é manter-se conectado, trocar experiências, conhecimentos e também sentimentos. Intercale o tempo de estudo com os seus amigos, com aquela boa conversa sobre assuntos que vocês gostam e têm em comum. Pode ser conversar sobre filmes e séries que vocês estão assistindo ou já assistiram, sobre livros interessantes, canais de informações que valem a pena compartilhar, enfim. Outra dica é aproveitar essa rede de contatos online com os colegas para recorrer também em caso de necessidade.
e também se colocar à disposição caso alguém precise. A falta de contato diário pode impedir que você reconheça quando a falta de contato diário presencial, né, assim, ela pode impedir que você reconheça quando algum dos seus colegas esteja precisando de ajuda, ou não se sinta à vontade para demandar algo quando necessário. Então, quanto mais recorrente for esse contato virtual, né, mais você se sentirá próximo dos seus colegas. E isso vai ajudar vocês a manter as relações entre vocês fortalecidas. E aí, a dimensão, para terminar aqui, né, a parte do guia, a dimensão da adaptação pessoal e emocional, né? Se existe um assunto relacionado ao Covid-19 que vem sendo tratado com frequência em diferentes meios de comunicação, é a questão da saúde mental, né? Culturalmente, aqui no Brasil, né, falando em Brasil, a gente é reconhecido mundo afora por gostar de contato próximo, né? A gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, de fazer carinho, de ter muito esse contato físico, né? Essa é uma característica nossa, né, brasileiros. Mas agora, como fazer para que a nossa saúde mental não se fragilize em tempos de distanciamento social? Então, a gente precisa tomar aqui algumas medidas de autocuidado, que são fundamentais, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Isso também, podemos compartilhar as histórias e vivências. Olha, tô gostando que vocês estão motivados para começar a ter mais interação entre vocês mesmos. Muito bem, muito bem. Muito bom. Dentro dessa dimensão pessoal e emocional, algo bem importante é reconhecer os sentimentos de vocês nesse momento, certo? Primeiramente, precisamos reconhecer que a ansiedade, a preocupação e até um pouco de tristeza são sentimentos compreensíveis e esperados nesse momento de adaptação a uma nova realidade, nesse momento de crise. Os estudantes, vocês estudantes, por exemplo, vocês precisam lidar com a nova rotina de estudos, né, que a gente já falou, as tecnologias digitais voltadas ao aprendizado e essa ausência de contato físico, diário, contato presencial, né, seja com os professores, seja com os colegas de curso de vocês. E ainda tem aqueles outros aspectos, né, que dificultam nesse momento, sejam eles financeiros, enfim. Então, reconhecer os sentimentos de vocês diante de tudo isso é uma primeira medida importante e entender que isso é normal, né, sentir medo, sentir angústia, enfim, tudo isso é normal nesse momento. Então, assim, sobre a saúde mental, assim, as sequelas de uma pandemia, elas são maiores do que o número de mortes, né? Então, isso tudo impacta consideravelmente a saúde mental de toda a população, de todos nós. Distanciamento social, quarentena, isolamento, tudo isso, apesar dos benefícios que trazem, né, que são medidas necessárias por conta do poder de contágio do coronavírus, todas essas medidas, distanciamento, quarentena, isolamento, implicam em vivências de situações desagradáveis que podem ocasionar vários impactos na saúde mental, né? E aí tem alguns estressores, né, nesse período de quarentena, de distanciamento social, que são provocados pela necessidade de afastamento de amigos e familiares, a incerteza quanto a esse tempo de distanciamento,
Sentimentos como medo, como eu já mencionei, angústia, tristeza, são normais, né? Aprendizado. Aprendizado é um outro aspecto aqui colocado pelo guia dentro dessa dimensão pessoal, né, emocional. Esse aprendizado é para lembrar o seguinte para a gente, que a crise, ela tem todos esses aspectos negativos, né, por causa da incerteza toda que ela gera, mas ela também é uma oportunidade de aprendizado, né? No mandarim, a palavra crise, ela é formada por dois símbolos. Um é perigo e o outro é aprendizado, justamente por isso, porque a gente tem aí também uma oportunidade de aprender, né, coisas novas, né, desenvolver novas habilidades, por exemplo, como a gente já mencionou. Então, é necessário que vocês, estudantes, compreendam também essas mudanças como uma oportunidade de aprendizado, né? Vamos ver o lado bom da coisa, né? É meio por aí. Seja ele um aprendizado voltado para a vida pessoal, emocional, seja para uma nova forma de estabelecer uma rotina de estudos, no fortalecimento das relações de amizade, no contato mais próximo com os familiares e assim por diante. Olhar para si mesmo nesse momento, né, que é o autocuidado, é fundamental para a gente conseguir manter uma boa saúde mental. Na atualidade, né, na nossa sociedade contemporânea, a maior parte das pessoas possui uma rotina bastante acelerada, né? Aí, muitas vezes, com poucas oportunidades de realizar coisas simples do cotidiano, que gostariam, e que às vezes, que gostariam de fazer e que faz bem, mas aí, por conta do tempo, nunca dá para fazer, né? Seja assistir a um bom filme, ler um livro, conversar com pessoas queridas que moram longe, enfim, aprender um idioma. E aí, então, esse momento que a gente está de isolamento, de distanciamento social, pode ser, portanto, um convite para a gente olhar para si mesmo, né? Na busca por atividades que a gente queria antes fazer e nunca tinha tempo, por exemplo, um convite para a gente se conhecer ainda mais, para a gente procurar cuidar mais também dos nossos relacionamentos com familiares, com colegas, enfim. E aí também é importante, né, para a nossa saúde mental, saber manter limites. O que é isso? Ao realizar todas as atividades em casa, é comum que a gente se esqueça de organizar uma rotina que leve em conta o nosso bem-estar. Se você está estudando remotamente, né, como vocês estão, é importante lembrar que estas atividades precisam ter uma carga horária determinada, com o estabelecimento de pausas necessárias para o seu bem-estar físico e mental, certo? Então, organize um tempo para cada atividade, inclusive para informar-se também, pois conteúdos negativos em excesso podem aumentar a sensação de impotência, a ansiedade, a preocupação e a tristeza. Se hidratar é muito importante, alongar-se, alimentar-se bem, também ajudam. E aí, sobre essa coisa dos intervalos, de fazer intervalos entre as atividades de estudo, é importante nesses intervalos, não só, os intervalos são importantes para descansar, mas também para buscar uma emoção positiva. O que é buscar a emoção positiva? Tipo, ouvir uma música que você gosta, que te faz bem, fazer algo que te traz uma emoção boa, que vai te fazer bem, né? Entre uma atividade e outra, buscar algo assim. E sobre essa coisa dos estabelecer limites em relação à busca de informações sobre pandemia é muito importante, né? Porque, e aí nisso eu gostaria de destacar o limite em relação ao uso das redes sociais, certo? É importante, eu digo assim, use com moderação, certo? Porque a gente sabe que as redes sociais, por exemplo, o Instagram,
elas são bastante ansiogênicas, né? Elas contribuem para aumentar a ansiedade, e também, em relação aos quadros de depressão, elas são algo e de modo geral, assim, a gente também tem um prejuízo da nossa capacidade de concentração, né, quando a gente utiliza em demasia as redes sociais. Então, por isso que eu gosto de recomendar assim, use com moderação, certo? E aí tem uma coisa tóxica provocada pelas redes sociais, é a coisa da comparação, né? De você ficar lá olhando a vida do outro, e na rede social a vida de todo mundo é perfeita, né? Ninguém tem problema. Isso provoca um efeito devastador na nossa autoestima e na nossa autoconfiança. Então, por isso que eu gosto sempre de enfatizar rede social, use com moderação, certo? Um último aspecto em relação à dimensão pessoal, colocado aqui pelo guia, conecte-se com quem ama. Por fim, porém não menos importante, né, mantenha-se conectado com aqueles que você ama. As tecnologias digitais devem ser utilizadas a nosso favor, né? É tempo de utilizar palavras carinhosas, lembrar as pessoas do quanto são importantes em nossas vidas, e de que o contato presencial com elas nos faz falta. O isolamento social pode servir para que possamos escutar mais e melhor uns aos outros, para que revisitemos nossos afetos e possamos nos conectar mais com as pessoas, sentimentos e ações que fazem com que nos sintamos bem, certo? E aí, assim, mais algumas dicas que eu gostaria de trazer em relação à saúde mental, particularmente, assim, o que a gente pode chamar de estratégias compensatórias saudáveis, né? Atividades físicas, né? Ou fazer meditação, fazer yoga, né? Dá para fazer tudo isso em casa. Tem aplicativos que ajudam, por exemplo, a meditar. Tem canais de yoga no YouTube ou no próprio Instagram. Atividade física, agora a gente já pode, né, algum tempo, aliás, fazer ao ar livre. Agora sempre, se for, use a máscara, aí bota uma máscara mais fininha, né, para poder correr e não ficar com falta de ar e tudo. Então, sobre as atividades físicas, a yoga e a meditação, elas melhoram muito o sistema imunológico, além de contribuir para a saúde mental, certo? Porque são atividades que liberam endorfina e também ajudam a manter bons níveis de serotonina no nosso cérebro, certo? Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma maior sensação de bem-estar. E tem um outro dado interessante aqui sobre as atividades físicas, a meditação e a yoga, são atividades que aumentam a irrigação a irrigação sanguínea no hipocampo. O hipocampo, ele responde pela nossa regulação emocional, né? Ele dá conta disso. Então, esse aumento de irrigação sanguínea no hipocampo aumenta o volume hipocampal. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque quanto maior o volume do hipocampo, melhor é a regulação emocional e menor é a possibilidade de fixação de memórias ruins, de traumas, certo? Então, por isso tudo é tão importante, essas atividades, né? Atividade física, ou a meditação, a yoga, daí a importância dessas atividades. Uma outra coisa que ajuda na saúde mental é procurar atividades que liberem a ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor, né? Todo ser humano precisa dela, da ocitocina. Então, liberado pelo afeto, pelo contato, né, através das nossas relações com as outras pessoas, do nosso contato com as outras pessoas, e não só com outras pessoas, tá? Também com
O animalzinho de estimação também vale para liberar a ocitocina. E o contato virtual, ele também contribui para a gente produzir esse hormônio do amor. Ele não substitui, obviamente, o contato físico, realmente o contato físico ele é primordial, mas ele também ajuda a gente a manter a nossa produçãozinha de ocitocina, desse nosso hormônio do amor. E aí, o que mais eu gostaria de dizer? O contato com o animalzinho de estimação também ajuda, como eu já mencionei. E o contato consigo próprio, né? Tipo assim, o autoabraço, isso aqui. Ou aqueles cuidados estéticos, né? Passar um hidratante no corpo, né? Esse carinho consigo mesmo, certo? Bom, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que eu falei tanta coisa, e estou preocupada aqui com o avançado da hora, André Casimiro, mas eu acho que vai dar eu rapidinho tocar naqueles pontos que eu havia mencionado anteriormente. Assim, sobre o guia, viu, eu vou encaminhar esse guia por e-mail para o André, depois ele compartilha com vocês. Eu recomendo a leitura, e no final do guia tem um checklistzinho que eu acho interessante vocês darem uma olhadinha e procurarem fazer, que é tipo assim um checklist de prevenção à evasão, né, assim, de prevenção à desistência do curso. E aí, assim, importante, se vocês perceberem que precisam de ajuda, buscarem essa ajuda, certo? Vocês podem ter o atendimento psicológico, acompanhamento psicopedagógico. Então, é importante que, em surgindo dificuldades, vocês busquem quem possa lhes auxiliar a superar essas dificuldades, certo? E eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui entrar pelo e-mail, porque para mostrar para vocês alguns contatos da PRAE, né, sobre esse atendimento psicológico, sobre o acompanhamento psicopedagógico. Uma coisa que eu queria falar também, e aí eu não vou me alongar, porque a gente já está, né, são 11h38, o que a COVID né? A COVID é uma doença zoonótica. Vocês sabem o que é uma doença zoonótica? Uma doença zoonótica é uma doença que ela tem origem num animal, né? Um animal não humano. Então, a doença zoonótica, ela tem origem num animal, e aí daquele animal, o vírus passa ou diretamente para nós humanos, ou então vai para um outro animalzinho e depois chega na gente. No caso da o coronavírus, ele é um vírus comum nos morcegos, e parece que aí passou para um bichinho chamado pangolim, que é comido, né? Ele é um alimento, né, para os chineses. E aí do pangolim passou para algumas pessoas, e aí pronto, né? Depois foi passando para outras pessoas, e aí foi, enfim. E a gente chegou nessa pandemia. Por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Porque essas doenças zoonóticas, elas são fruto da nossa relação desequilibrada com a natureza, né? Quanto mais a gente destrói as florestas, né, que são os habitats naturais dos animais, mais a gente contribui para que esses vírus que moram neles passem para a gente, certo? Então, por isso que eu estou trazendo essa questão da doença zoonótica. E aí, essa questão ambiental, né, ela é urgente, né, eu diria, nesse início de século XXI.
nós estamos vivendo no que os cientistas chamam de emergência climática. Vocês já tinham ouvido falar desse termo, emergência climática? Alguém já tinha ouvido falar? Sim ou não? Alguns já, outros não, já. Então, antes os cientistas chamavam de crise climática, mas aí como a coisa está tão feia, eles passaram a chamar de emergência climática. E essa emergência climática, ela é resultado, né, do aquecimento global, né? O nosso planeta, as temperaturas estão né, subindo cada vez mais, fruto desse aquecimento. O aquecimento global, né, não precisa, todo mundo já sabe o que é, ele é fruto, né, da ação de alguns gases que potencializam o efeito estufa, né? O efeito estufa é algo natural, importante que exista, né, para manter uma temperatura que propicia a vida no nosso planeta, mas se a gente tem, como a gente tem tido a emissão muita emissão desses gases que potencializam o efeito estufa, trouxe essa situação, né, do aquecimento global, das temperaturas estarem subindo cada vez mais, e isso leva a toda uma catástrofe ambiental, climática, né, aumentando a ocorrência de desastres ecológicos, ambientais, como mais enchentes, furacões, a gente vai ter uma subida, né, do nível dos oceanos, tudo isso, né, configura toda uma catástrofe ambiental. E aí, eu estou falando tudo isso por conta da importância da sustentabilidade nesse tempo que a gente está vivendo, né? E aí, a sustentabilidade, ela tem a ver com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável trazidos pela ONU, né? Vocês já ouviram falar desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU coloca para o mundo? Sim, né, Marília? Então, essa sustentabilidade, ela precisa ser tanto econômica, ambiental e social, certo? Então, econômica porque a gente precisa desenvolver negócios, produtos e serviços que sejam economicamente viáveis, né? Ambiental porque a gente precisa ser ecologicamente correto, e social porque a gente precisa ter responsabilidade social. E aí eu acrescentaria pessoal, porque a gente também precisa cuidar da nossa resiliência, da nossa saúde física e mental, para a gente se manter, né, bem, né, nessas circunstâncias, nesse contexto adverso. E aí, o que é que isso tudo traz para a engenharia, né? Isso tudo, esses desafios contemporâneos trazem a necessidade da gente recuperar aquilo que é engenhar. O que é engenhar? Né? O que é o cerne da engenharia, na verdade? Engenhar tem a ver com criar coisas novas, encontrar soluções para os problemas, né? Então, isso está no cerne da engenharia, é que a gente precisa, eu diria, urgentemente recuperar. E para as engenharias e para todas as áreas, também é importante salientar isso, não bastam, né, os conhecimentos, é preciso que a gente desenvolva competências. E aí, competência, o que é isso? Competência é conhecimento, mais habilidades, mais atitudes, né? Esse conhecimento é o nosso saber, as habilidades, saber fazer, e as atitudes é o saber ser, saber conviver com os demais. Nesse campo das competências, nós temos soft skills e hard skills. Essas hard skills seriam aquelas competências técnicas específicas da área de atuação profissional. No caso de vocês, seriam as competências técnicas específicas da engenharia química, né? E as soft skills, elas são
competências transversais, né? As competências e aí competências transversais e competências socioemocionais. As competências socioemocionais eu já mencionei algumas, né? Como o trabalho em equipe, a criatividade, a escuta ativa é também uma delas, enfim, tem várias. Além das competências socioemocionais, nesse campo das soft skills, nós temos as ditas competências transversais. O que é isso? São competências atualmente necessárias, importantes para todas as áreas. Elas atravessam, né, elas são transversais, elas atravessam todas as áreas. Por exemplo, o conhecimento de línguas estrangeiras, os conhecimentos de informática, né, com avanço tecnológico, e isso passa todas as áreas. E aí eu queria só trazer para vocês essa informação aqui de que mais e mais as soft skills, elas são valorizadas pelo mundo do trabalho e pela sociedade, certo? E aí, quais são essas soft skills, né? Mais valorizadas. Eu tenho um dado aqui para compartilhar com vocês de uma pesquisa feita neste ano de 2020, junto a empregadores no Brasil, sejam empresas, instituições, não especificamente em relação às competências que esses empregadores desejam de engenheiros, né, engenheiras, mas de modo geral, né, para todas as áreas, quais seriam as competências mais desejadas, né, por aqueles que ofertam trabalho, né? Deixa eu só esperar aqui carregar o... Tem que agora botar o celular para carregar, gente, mas vai dar certo. Que eu tô... Então, assim, quais são essas... Deixa eu só me organizar aqui, que eu já digo para vocês, tá? Só um pouquinho de paciência. Um minutinho. Pronto, me desculpem. Então, essas competências mais valorizadas aqui pelos empregadores no âmbito, no Brasil, a maior parte delas são soft skills, né, como eu estava comentando. Quais são elas? Isso é uma pesquisa que foi realizada por 2 pesquisadores de pesquisador, é muito redundante, mas, enfim, Vieira e Teotônio. Então, eles elencaram, né, a partir desse estudo, quais são as competências mais desejadas pelas empresas, instituições aqui no Brasil. Então, são elas: análise e resolução de problemas, relacionamento interpessoal e gestão de conflitos, gestão do tempo, adaptação e flexibilidade, criatividade e inovação, utilização de tecnologias de informação e da comunicação, planejamento e organização, trabalho em equipe, fluência em línguas estrangeiras e, por fim, a escuta ativa. Essas são as 10 mais, né, como eu expliquei anteriormente. Então, a gente tem um grande desafio, né, todos nós, universidade, vocês, estudantes,
para a gente desenvolver, né, essas competências que são necessárias, né, no mundo atualmente, né, para a gente, a partir daí, conseguir superar os desafios contemporâneos, né, como a pandemia, o aquecimento global, enfim. Vocês, essa geração de vocês tem, de fato, aí grandes desafios. Mas aí, assim, vocês não estão sozinhos, né, para enfrentar esses desafios, né. Bom, pelo avançado da hora, né, eu vou encerrar a minha fala por aqui, mas eu gostaria de só aqui citar para vocês o que, meu Deus? Esses contatos lá da praia que eu mencionei anteriormente. Eu queria pedir desculpa aí que o meu computador, ele está, assim, como eu até comentei antes da aula começar com o André, nas últimas, e aí para eu conseguir acessar através dele, para projetar, apresentar aí, né, fica complicado. Mas, assim, eu vou passar todos esses contatos, para o André enviar por e-mail para vocês, certo? Eu vou falar aqui, mas depois vocês vão receber por e-mail o guia, né, e esses contatos também. Então, nesse momento atual, como é que a praia está funcionando? A equipe de psicologia da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está realizando 2 iniciativas, né, uma delas é o acolhimento virtual diário, certo? E aí, para participar desse acolhimento virtual, tem que fazer uma solicitação por e-mail. Eu vou, como eu falei anteriormente, enviar esse contato, aí vocês vão ver qual é o e-mail. dai.case@gmail.com. Tem também um grupo semanal de apoio chamado Apoio Significando. Então, esse projeto tem 2 psicólogas da PRAE, certo? Que fazem um grupo virtual para conversar sobre a saúde mental nesses tempos de pandemia. E aí o grupo é semanal, está acontecendo às segundas-feiras à tarde, e para participar dele tem que também enviar a solicitação para o e-mail, nesse caso é o projeto significando@gmail.com. E aí, assim, tem a rede social, tem Instagram, a Praia está com Instagram, né? Praia, Prae, UFC, tudo junto. Então, é uma forma também de vocês seguirem lá. Bom, eu peço desculpas por ter me alongado muito na fala, eu acho que acabei não gerindo tão bem o meu tempo, mas espero que eu possa ter trazido uma contribuição para vocês, né, atravessarem essa fase difícil, sombria, como a Eloá colocou lá no início. E assim, eu queria reforçar que, de fato, se precisarem de ajuda, peçam ajuda. E aí, assim, Yanga, como é que eu sei o momento de pedir ajuda? Quando você começar a sofrer, né, muito, e não dar conta, né, quando esses sentimentos de angústia, de medo, de tristeza, eles se tornarem muito presentes e dificultarem que você dê conta, né, das suas tarefas diárias, quando eles começam a dificultar mais a sua vida, né, trazer mais mal-estar, aí esse é o momento de se pedir ajuda, né, assim, eu até diria que não espere ficar tão ruim, assim, procure, à medida que você perceber que não estou bem, assim, procure a ajuda de um profissional especializado, e no caso de uma demanda psicológica,
Tem esse atendimento psicológico que eu já mencionei da PRAE, tem outros também que eu vou mandar, certo, não vou falar aqui, mas tem algumas iniciativas aqui mesmo em Fortaleza que estão oferecendo, realizando atendimento online e gratuito, certo? E em relação às outras demandas também, realmente sinalizem, eu acho que é importante sinalizar para o André, que é o professor de vocês na disciplina, né? Enfim, é isso, gente. Desculpem por ter me alongado e espero ter contribuído. Fico feliz aí com alguns retornos que eu estou vendo no chat. Os meus contatos, né? Como eu falei no início da conversa, eu sou responsável pelo Núcleo de Orientação Educacional. Eu posso... André, vamos fazer assim, quando eu te enviar esse e-mail, eu vou também, né, disponibilizar o meu próprio contato de e-mail, certo? Perfeito. E o meu telefone, o meu número, para aí você passar para os estudantes, certo? Perfeito. E é isso, gente, se cuidem, né? A pandemia não passou, é preciso que a gente continue tomando todos esses cuidados, de distanciamento, uso de máscaras, uso de álcool em gel, para a gente poder passar por essa e sobreviver, né? E sobreviver e ficar bem. Obrigada e agradeço mais uma vez o convite do André para participar dessa aula. E Angela, nós que te agradecemos ter participado desse momento